Acabei aqui porque estava fugindo da magia. Se eu não tivesse escapado, teria que me juntar à guilda de regulamentação mágica. Eu era zelador de uma senhora suspeita que se envolveu com pessoas erradas. De repente, essa mesma pessoa foi baleada, e sangue espirrou em todas as direções. Aquela empresa nada lisonjeira ficou chocada. Eles estavam interessados apenas em uma pergunta: quem ousou atirar? Fui eu. Dizer que estraguei tudo é não dizer nada. Tenho alguns rivais que são os mágicos mais perigosos do mundo inteiro, mas é melhor começar a história do começo. Todos os eventos começaram a acontecer comigo há um mês. Eu nem entendia se era tudo realidade ou um sonho. Eu me vi sendo interrogado e algemado. Meu rosto mostrava claramente uma falta de compreensão do que estava acontecendo, onde eu estava e quem eram todas aquelas pessoas. Um jovem de terno, óculos e luvas pretas se identificou como Agente Terrin, da Guilda de Regulação Mágica, e apontou para a tatuagem em seu pulso. Terrin relatou que fui detido porque supostamente estava envolvido no ataque à academia. Claro, eu não tive nenhum envolvimento ali, mas o agente continuou. Acontece que a questão toda é que eu testemunhei o incidente e não perdi a consciência como todos os outros. E também havia um nascido de dragão que era quem causava todo esse alvoroço. Não há mais clareza. Então eles me revelaram a América. Descobri que sou um mágico e que a magia existe. De onde tiraram isso, é claro, mas fiquei surpreso. Depois dessas palavras, o interrogatório começou logo no começo do meu dia. De manhã, despedi-me da minha mãe e fui para o outro mundo, ou seja, houve um funeral. E o que me alarmou ali no cemitério foi que havia um homem muito estranho. Senti uma aura vinda dele. Não fiquei muito surpreso porque já tinha conhecido pessoas assim antes, e elas sempre cheiravam a outro mundo. E o mais interessante é que outras pessoas não os veem. Essas reuniões sempre me trazem dores de cabeça terríveis. Se você pensar bem, eu já vi cerca de 30 pessoas com tendências mágicas. Antes desse incidente, eu considerava isso fruto da minha imaginação. Mas definitivamente não desta vez. Eu encontro uma pessoa assim regularmente. E esse é o dono da academia que eu frequento. Sempre que ele me cumprimenta quando ele me vê, finjo que nada de especial está acontecendo. Nessa forma que o vejo, o senhor. Shahei é um homem amigável e agradável que administra uma academia decente. Naquele dia, o senhor. Shahei me abordou com um pedido. Eu não diria que foi um dos seus primeiros pedidos. Sabendo que eu era viúvo, Shahei constantemente tentava me arranjar algum visitante no salão. Que casamenteiro! Desta vez não foi exceção. Eu precisava ajudar essa menina a se acostumar com a academia. Eu certamente não poderia recusar, porque o senhor. Shahei sempre foi gentil comigo, apesar de todas as suas esquisitices. Ao me aproximar da visitante, perguntei se ela realmente precisava da minha ajuda. E, na verdade, ela precisava. Menos de 2 minutos depois do início do nosso diálogo, Marie, sim, ela conseguiu se apresentar. Desabou no chão do corredor. E então, começou a coisa mais interessante. Algumas pessoas armadas voaram para o corredor. Cheguei a pensar que poderia ser um assalto. A situação é tensa e pouco clara. O senhor Shahei ordenou que todos se deitassem no chão. Um homem atencioso. Quando esses 3 homens armados apareceram, minha dor de cabeça triplicou. Tentei não deixar Marie, não importava o que acontecesse. Essas pessoas começaram a atirar no senhor Shahei. Não sei quais eram as balas, mas a verdadeira natureza do dono da academia começou a emergir. Observando o que estava acontecendo, eu não entendi o que estava acontecendo. O senhor Shahei perdeu sua forma humana e lutou com essas pessoas. Minha cabeça estava tão dolorida que tive medo de perder a consciência. O milagre não aconteceu, e eu ainda perdi a consciência. A última coisa que vi foi uma luta desigual. Não sei quanto tempo fiquei inconsciente, mas quando recobrei a consciência, vi que o ginásio inteiro estava em chamas e não havia mais nenhum homem armado, nem o senhor Shahei. Mas Marie ainda estava deitada no chão, inconsciente. Claro que eu não podia deixá-la lá para queimar viva, eu tinha que sair do prédio imediatamente. O que aconteceu depois, é claro, eu não esperava. Os fios elétricos quebraram, e um dos fios cravou nas minhas costas, a dor era terrível. Isso foi realmente um milagre. Depois de tal descarga, eu permaneci vivo, e na minha cabeça só havia uma coisa: salvar Marie. A atmosfera no salão era quente, e devido à fumaça de monóxido de carbono, não havia absolutamente nada para respirar.
Juntei todas as minhas forças num punho, encharcado de suor, e disse a mim mesmo que tínhamos que sair vivos daquela armadilha. Assim que fiquei tenso, algo sobrenatural aconteceu. Um portal se abriu do prédio para o exterior. Nós fomos salvos. De repente, ouvi passos atrás de mim. Poderia ter sido qualquer um, desde aqueles homens armados até a equipe de resgate. Mas não, era aquele cara do cemitério. O que ele está fazendo aqui? Ele ordenou que eu não me movesse e ele mesmo, com a ajuda de sua magia, apagou o fogo no ginásio. Eu me pergunto se isso não poderia ter sido feito antes. Assim que ele terminou o corredor, ele se virou para mim. O que devo esperar? Eu tinha muitas perguntas para esse cara, mas por algum motivo ele começou a me interrogar seriamente. O jovem nunca se apresentou, mas disse que foi parar naquele lugar porque sentiu fogo de dragão. E quando chegou, a vítima, a testemunha e os criminosos já haviam desaparecido. Enquanto ele contava tudo isso, eu não acreditava que fosse verdade. Por que todas as suas perguntas foram incompreensíveis para mim? Como devo responder pela classificação se não sei do que ele está falando? Não só não houve explicação, como também me algemaram. E daí se eu quase morri naquela academia? Mas havia uma coisa positiva sobre essas algemas. A dor de cabeça desapareceu visivelmente. E então, depois de algum tempo, fui levado para um lugar que, como descobri mais tarde, era a Guilda de Regulamentação Mágica. Esses dois, em uma sala separada, discutiram minhas habilidades e tentaram discernir o que havia de errado comigo e por que as algemas me ajudaram a lidar com minha dor de cabeça. O homem negro insistiu que quando fui pego, eu não entendia o que estava acontecendo, o que significava que eu definitivamente não sabia de nada. Ele explicou o que aconteceu na academia. Acontece que o sistema de segurança deveria garantir que ninguém no corredor visse nada do começo ao fim. Mas havia algo errado comigo. As discussões continuaram por um bom tempo, pois descobriram que, na prática, nunca houve um caso semelhante em que uma criança com habilidades nasceu em uma família comum e não sabia delas por 30 anos. Chegou a minha vez, um homem de óculos e terno veio para interrogatório. Veja bem, ele estudou tudo e supostamente entendeu que eu não era culpado daquele incidente. Um jovem interessante, é claro. Ele decidiu que agora que eu era notado, eles deveriam assumir o controle dos domínios mágicos. Eles deveriam pelo menos me perguntar se eu precisava. Acontece que todos os seus mágicos têm um registro especial e servem fielmente em sua guilda. E sim, eles não tinham nenhuma prática com um mágico idoso. Eles queriam virar minha vida de cabeça para baixo. Eu já tenho um bom emprego e uma vida decente. Seu argumento de que no futuro, quando todas as minhas habilidades mágicas forem dominadas e um emprego muito melhor for encontrado, não me agradou nem um pouco. Eu não tinha absolutamente nenhuma opção ou escolha. Se eu não fizer o que eles me ditam, um destino terrível me aguarda. É a guilda deles que procura todos os desertores e depois os executa. Eles são considerados criminosos por mágicos e pessoas. E aqui estou eu, não sozinho com Tarim, mas com uma delegação inteira olhando para mim e ditando regras para mim. Afinal, sou uma cobaia que primeiro será treinada e depois designada. Essas pessoas inteligentes e empreendedoras querem poder sobre todos nós. E se não houver tal desejo, então, por favor, espere pela morte. Não estou nada satisfeito com esse arranjo. Novamente, esse rapaz prático começou um diálogo comigo, perguntando se eu estava pronto para o teste. Como novato nesta área, gostaria de saber o que é esse teste. A questão é que, através de um dispositivo especial, receberei superpoderes. E à medida que mais desse superpoder flui para mim, eles entenderão meu tipo de magia. É como fantasia. Naturalmente, fiquei interessado no período deste teste. A resposta foi satisfatória. Alguns segundos, e o teste terminaria. Assim que especial. O aparelho estava ligado, não senti nada. Mas naquele exato segundo eu desabei e caí no chão, segurando minha cabeça. De novo essa dor infernal. Parecia que tudo estava dando errado. Mas eles não estavam interessados na minha condição. Eles estavam interessados nos resultados dos testes. Enquanto isso, parecia-me que tudo isso estava acontecendo há uma eternidade. Eu não conseguia lidar com a minha dor. Parecia que eu estava morrendo lentamente. Quando abri os olhos, surpreendentemente, a primeira pessoa que vi foi novamente o mesmo empresário de óculos. E foi estranho que ele tenha perguntado sobre minha saúde. Eles quase me mataram com seus testes. O que aconteceu durante o teste chocou os próprios mágicos pelo que eles viram.
Eles nunca tiveram casos assim antes. E eles colocaram a culpa toda na minha idade. O mais interessante é que eles não ficaram parados enquanto eu estava inconsciente. Eles deixaram sua marca em mim, sem nem mesmo pedir minha permissão. Pelo que entendi pelas palavras do homem da guilda, meu tipo é um mago espacial. Eles não encontram esse tipo de mago com frequência. Então eles decidiram que eu precisaria de um mentor, a quem eu também daria suporte. Minha indignação não tinha limites. Todos esses eventos aconteceram rápido demais para continuar estudando. Eu precisava terminar todos os meus trabalhos em casa. A resposta foi ambígua, mas fui apresentado a um agente chamado Sen, que deveria estar comigo o tempo todo, pelo menos até a distribuição acontecer. Usei todas as maneiras de decência durante o encontro, mas esse agente Sen nem se deu ao trabalho de apertar minha mão ou de se afastar do telefone. Continuamos com nossos negócios e, embora esse cara fosse desagradável comigo, eu ainda queria descobrir pelo menos alguma coisa sobre minha distribuição como mago espacial. Curiosamente, Sen entrou em diálogo e respondeu que mágicos como eu não são enviados para a linha de frente, o que significa que eles me enviarão para o departamento de transporte para ser carregador ou carregador. Por sua vez, Sen respondeu que ele é um piromante e um pouco aeromante, então ele está frequentemente na linha de frente. O que o agente disse não me inspirou confiança. Ele não parecia um líder. Eu não tinha opções para descobrir mais sobre a guilda, então nos contentamos com o que tínhamos. Qual é a essência da guilda? Perguntei. Ao que recebi a seguinte resposta. A principal tarefa da guilda é caçar desertores, mas há casos em que não apenas magos, mas também pessoas são enviadas para as linhas de frente nos mundos dos 6 portais. Quanto mais avançamos, mais interessante se torna saber quais são os outros mundos portais. Então ele percebeu que eu era um novato nesses assuntos, e expliquei que os mundos portais são pequenos mundos que existem entre a Terra e o multiverso. Esses portais fornecem superpoderes ao planeta, então a Guilda de Regulação Mágica mantém um olhar atento sobre tudo isso. E também, nesses mundos existem criaturas mágicas que têm uma influência muito ruim sobre as pessoas. E essas são vampiros, lobisomens, monstros marinhos e muitas outras criaturas como essas. Eu não confiava nem um pouco nas palavras de Sen, principalmente porque ele disse que havia 6 mundos, e o sexto estava vazio, o que não podia ser verdade. Finalmente, nossa pequena jornada acabou. E chegamos na minha casa. Sen entrou em casa comigo e me entregou um laptop que continha os conceitos básicos de magia. O laptop tinha o emblema da guilda desenhado nele, e dentro dele estava a minha dor de cabeça. Eu precisava me familiarizar com os fundamentos da magia à noite e coletar tudo o que precisava, porque, como Sen disse, agora eu estaria morando na sede. A curiosidade falou mais alto e eu queria conhecer a base o mais rápido possível. A magia é dividida em 2 tipos: mana e vis. Mana é semelhante à atmosfera da Terra e é facilmente acessível aos magos. Mas a magia que o próprio mágico cria é chamada vis. É justamente isso que os divide em categorias, como magos espaciais ou piromantes. Tudo isso me deixou tão exausto que desmaiei na mesa, sem ter tempo de pegar nada. Minha responsabilidade não me dava paz. E assim que acordei, decidi que precisava começar a atuar. Todos os mágicos aprendem mágica desde a infância e conseguem. Mas eu já tinha perdido muita coisa. Decidi começar pela coisa mais simples, com uma caneta. Eu precisava de foco para fazer meu mana se manifestar. A energia da superpotência começou a mover a manivela em diferentes direções, pelo menos com algum sucesso. Mas naquele exato momento a maçaneta disparou para cima e perfurou o teto. Posso me orgulhar de mim mesmo, dos primeiros passos e do sucesso que já alcancei. Agora que pratiquei magia de mana, preciso aprender a usar magia de vis. Funcionou uma vez e funcionará na próxima também. Magia não é tão ruim assim. Talvez valha a pena ficar sob o controle da guilda? Haverá uma oportunidade de praticar habilidades. Ainda assim, tenho dúvidas sobre essa organização mágica. Não é à toa que todas as pessoas poderosas do mundo são membros dela. Já que temos acesso à internet, vamos descobrir os segredos desta organização. Como diz o ditado, se você não conhece o Val, não entre na água. Nem precisei procurar muito. Esse Sen não terminou a frase de propósito. Ainda há nuances na distribuição. É difícil acreditar que a taxa de mortalidade na guilda seja maior que a metade.
A taxa de mortalidade é alta entre os mágicos que se recusam a trabalhar com a guilda ou com famílias grandes. Agora está claro porque eles querem poder sobre todos, porque os arquimagos podem viver por muito tempo. Será possível que depois de tantos anos eles ainda estejam tão interessados neste mundo? Por que tirar a vida dos outros só para poder continuar vivendo? Não entendo por que essa organização é necessária. Afinal, o mundo está mudando e as pessoas poderiam existir sem essa guilda. Eles ainda lutam apenas por seus próprios interesses. É isso. Eu definitivamente decidi por mim mesmo que não serei um peão no jogo deles. Enquanto Sam dorme profundamente, precisamos começar a agir. Prefiro ser esse desertor do que morrer pela guilda. Vou arrumar tudo o que preciso e partir em direção ao pôr do sol. Podem começar a caça, cães devotados. Tudo estava tão perfeito, então por que esse rangido furtivo? Bem, sim. Somente uma pessoa surda não conseguiria ouvir isso. Este é o fracasso do século. Graças à minha forma atlética, ainda consegui escapar desse agente. Sim, estou bem. Sam ficou furioso. Um mago novato que nem sabia controlar magia fugiu bem debaixo do seu nariz. Decidi que, embora precisasse me misturar à multidão, precisava ganhar tempo e bolar um plano. Saber magia não me faria mal. Sou rápido, claro, mas não tenho habilidades mágicas. E isso não é justo. Considerando o que ele disse sobre sua visibilidade, isso significa que ele é capaz de voar. Só rezo para que não seja tão rápido quanto uma águia. De qualquer forma, minhas chances de sucesso são muito pequenas. Apesar de todos esses argumentos, continuei meu caminho. Enquanto isso, Sam voava como um falcão e pensava no motivo da minha fuga e no meu futuro destino. Ele sabia que se minha justificativa fosse infundada, eu seria considerado um criminoso, e um mágico muito mais sujo lidaria comigo. Sam continuou procurando e pensou sobre o que seria certo fazer comigo. Reportar a Teren ou deixar tudo como estava. Mas ele entendeu que se relatasse tudo aos seus superiores, eles definitivamente não o dariam um tapinha na cabeça. E ele também não sabia quais seriam as consequências, então decidiu resolver a situação sozinho. Ah, não. Não pensei que ele me encontraria tão cedo, isso é mágica. Preciso correr e escapar dele imediatamente. Eu fugi uma vez e fugirei novamente. O agente não gostava desse jogo de gato e rato. Ele estava confiante em si mesmo e em suas habilidades. Não desisti e continuei correndo desse agente, deixei que ele tentasse me pegar. Enquanto isso, parecia às pessoas que estavam na multidão que o mau tempo estava começando lá fora, e um vento forte soprava. Mas o problema não foi o clima, mas o fato de Sam, voando atrás de mim, estar tão perto e baixo que ele literalmente passava voando pelos rostos das pessoas. Mas eles não perceberam. Felizmente não tinham a mesma habilidade que eu. E por que decidi que estar no meio de uma multidão tornaria mais difícil para o agente lidar comigo? Isso é a falta de conhecimento de todas as nuances da magia. Passando correndo pelas lojas, uma grande ideia me ocorreu. Estava na hora de mudar minha imagem. Agora é o momento perfeito para isso. É claro que esse idiota narcisista me perdeu na multidão. Ele achou que eu me renderia a ele tão facilmente? Foi em vão que relaxei. Ele ainda conseguiu me encontrar. Meu plano não era tão bom. Brincadeira, não poderia ter sido mais perfeito. Ele cometeu um erro e eu ganhei algum tempo. Parando com esse cara estranho que estava apavorado com a raiva do agente. Sam decidiu dar uma olhada afinal. Seu olhar caiu sobre minha bolsa que eu tinha deixado cair perto da loja. Havia uma surpresa esperando por ele ali. Ou melhor, nada. Não entendo por que ele precisa da minha bolsa. Ele provavelmente também tem o dom de ter um cão de caça. Ele vai sentir o cheiro. A magia em suas veias fervilhava de raiva. Ele não conseguia se perdoar por um cara tão simples, sem nenhuma habilidade especial, conseguir se esconder do mago, o mentor. Enquanto isso, eu não tinha pressa, consegui confundi-lo e me perder de vista. Por assim dizer, economizou tempo. Consegui pegar um táxi bem rápido e seguir para o lugar onde estaria mais seguro, a fazenda de Wesley. Mas não devemos relaxar, ainda precisamos continuar nos movendo na multidão, então não precisamos da estrada ao longo da rodovia. Viajar muito de táxi não era uma opção, então era necessário um avião que não aparecesse no radar. Só os fazendeiros têm uma assim. Eu pago e vou numa espiga de milho. Claro que não é a opção mais rápida, mas é confiável. Algo precisa ser feito em relação à aparência, e eu já tive bastante experiência nessa área. Haverá uma grande mudança de imagem.
De modo que, com certeza, embora talvez com algum olfato mágico, eles conseguirão me reconhecer. Acho que pintar meu cabelo pode salvar minha vida, assim como cortar meu cabelo curto. Para começar, serve. O próximo problema são meus documentos, preciso mudar minha identidade. Provavelmente uma casa de penhores mágica me ajudará a descobrir isso. Gostaria de encontrar o mais próximo o mais rápido possível. Ah, milagre! Havia uma casa de penhores ali perto, e atrás do balcão havia uma criatura desumana. Expliquei a ele a essência do problema com os documentos, ao que ele respondeu que o preço seria 2.000. Concordei. Mas também pedi um laptop, que poderia ser útil. Espero que agora seja completamente impossível me encontrar. Posso me orgulhar de mim mesmo, consegui novos documentos e meu nome é Chase Hall. Nada mal. Eu valorizo minha liberdade, o que significa que me esconderei ainda melhor, porque durante 30 anos da minha vida, a guilda da regulamentação mágica não soube de mim. Então, mesmo agora, eles não conseguirão me encontrar novamente. Mas nosso narcisista Sen decidiu que não conseguiria lidar com a situação sozinho. Então era hora de contar tudo aos seus superiores. Taryn não ficou feliz com o fracasso. A tarefa de Sen era a mais simples. Naturalmente, o agente se justificou da melhor forma que pôde. Ele não achava que eu fosse tão inteligente e astuto. Ele nem desconfiava que eu poderia escapar do meu próprio apartamento pela janela. O feitiço mágico na porta não o ajudou. Afinal, eles têm um cão de busca. O mesmo agente que me deteve pela primeira vez não sentiu nenhuma magia na minha casa. Isso mesmo. Porque eu não a usei. Eu a contornei de uma forma humana simples. O agente Therin estava fora de si, porque toda a responsabilidade de reportar ao arquimago Duval recai sobre seus ombros. Já havia um plano para meu treinamento pensado lá no topo. Bem feito para eles. E esse agente, cujo nome é Jean, não é nenhum desleixado e decidiu ser sarcástico, dizendo que a arquimaga do Vale é uma dama e que você não pode brincar com ela. Ninguém queria cair nas mãos de Duval, especialmente o agente Taran, que alegremente transferiria sua responsabilidade para o alegre agente Jean. E aqui é a sede, onde as paixões logo estarão fervendo. Aqui está Tarim, nem um pouco preocupada com seus companheiros de tribo. E enquanto isso, Jean, rangendo os dentes, suportou uma dor infernal e continuou a dar desculpas para os Wells perdidos. Jean relatou que todos que podiam já estavam procurando pelo Sr. Wells. Não apenas magos estavam procurando, mas até vampiros e lobisomens, embora houvesse uma esperança mínima para eles, mas ainda havia. A arquimaga do Vala não afrouxou o aperto e esperou por um argumento mais ponderado e convincente. Jean supôs que o recém-chegado não seria capaz de lidar sozinho com a magia espacial e, portanto, poderia ter preferido a vida humana simples e pacífica que tinha antes. Duvala apenas riu dos argumentos do agente. Ela não entendia como uma pessoa que sentia magia em seu corpo podia recusá-la. Era tudo bobagem, nada mais. O arquimago Duvala nomeou Wells como um mago criminoso, e agora é tarefa de todos os magos da guilda encontrar esse canalha a qualquer custo. Não sei por que essa pessoa precisava de mim, mas ela implorou ao agente Jean para me encontrar. Ela estava muito séria, pronta para sair correndo para me procurar, só para me encontrar e me executar. Enquanto as paixões estavam à flor da pele na sede, consegui chegar a uma pequena cidade no oeste. Na casa que eu ia comprar, fui recebido por duas pessoas, uma moça simpática e um xerife. Estranho, claro. Talvez ambos sejam os donos desta casa. Mas, como se viu, a dona era apenas uma menina. Seu nome era Jessica, e ela era filha do mesmo xerife, que, aliás, se apresentou como Arthur Langley. Quando chegou a minha vez de me apresentar, o xerife me olhou estranhamente por algum motivo, como se suspeitasse de algo. Ao entrar na casa, gostei imediatamente. A casa fica num lugar tranquilo, num lugar afastado, e não vou ficar entediado. Vou fazer algumas tarefas domésticas. Por algum motivo, depois dessas palavras, Jéssica decidiu que eu estava aposentado, e foi por isso que decidi me mudar para a vila. Na minha opinião, minha resposta não o satisfez, então decidi me permitir relaxar um pouco e ficar sozinho. Jéssica ficou surpresa ao saber que a casa estava no mercado há tanto tempo e que os poucos compradores que a compraram não gostaram da casa de Jéssica. Ao que respondi que esse é exatamente o tipo de casa que preciso. E de qualquer forma, que diferença faz para eles? Eu já concordei com a compra. Na manhã seguinte, na minha nova casa,
Tive que pensar nos meus próximos passos e calcular um orçamento que duraria apenas 2 anos, o que não é nada mal no geral. Mas o que aconteceria depois? Já que tenho tempo livre, preciso começar a aprender mágica. Mesmo assim, ela não me dá paz. Se eu pensar logicamente, a guilda vai me encontrar um dia de qualquer maneira e sinto que precisarei de conhecimento de magia para lutar contra eles. Como meu tipo de magia é magia espacial, eles começarão estudando o que for necessário. É improvável que eu consiga aprender alguma coisa, porque os livros de referência dizem que a magia espacial só tem portais e encantamentos. Acho difícil de acreditar. Deve haver brechas. Uma história de fundo que eu desconheço, mas é popular na guilda. Na sede, a própria Duvala se dedica à magia espacial. Ela é forte nessa área e, sem sua ajuda, ninguém consegue lidar com a magia. Não é à toa que ela é uma autoridade na guilda, tanto que os magos comuns têm medo dela. Como não tenho uma teoria, vamos tentar praticar. Precisamos lembrar daquele dia em detalhes. Então, em um nível subconsciente, eu precisava me salvar. E também salvar Marie. Tudo aconteceu inesperadamente e por acaso. Agora minha tarefa é garantir que os portais abram quando eu precisar deles. Quem não arrisca, não petisca. Eu nem imaginava que conseguiria na primeira vez, agora o principal é descobrir para onde esse portal leva. Dou o passo querido em direção ao desconhecido, pensando que nada de terrível acontecerá. Considero isso um sucesso, pois me movi uma curta distância da casa até a floresta através do portal. O que mais a magia espacial pode fazer? Você precisa usar sua imaginação. A magia do espaço entrou na minha vida diariamente. Por exemplo, com a ajuda da magia consegui lavar meu cabelo sem sair do banho. Muito conveniente, por sinal. Na quarta-feira, tentei praticar minha magia vis, ou seja, magia de talento. É claro que as crianças que estão na escola da guilda têm sorte. Eles aprendem tudo isso lá desde a infância. Mas eu teria que descobrir isso sozinho de alguma forma. Sim, e devo admitir que a magia é fascinante. Essa bola de energia está somente sob meu controle. Na sexta-feira, por algum motivo, lembrei-me da telecinese, que geralmente é observada apenas em magos de combate, aos quais não pertenço, mas posso usá-la de alguma forma. Também me lembrei da graviticinesia. Isso significa que posso controlar a gravidade. Acho que ninguém pensou nisso antes, mas o que eu sei sobre magia? Veja como eu consegui criar uma arma a partir de magia não combatente. No domingo, decidi que era hora de meditar. Usando o superpoder, consigo enxergar de olhos fechados. A distância ainda não é tão boa, mas acho que vai melhorar. Mas se você se esforçar o suficiente, você pode dar uma olhada nas coisas, mas essa prática dá muito trabalho. Que surpresa! Como não estou em casa, recebi visitas. Eu me pergunto por que a antiga dona da casa, Jéssica, apareceu. Acontece que, durante o horário escolar, as crianças vão para a escola pelo quintal de Jéssica, e agora pelo de Wells, e ela decidiu que precisava avisar o novo inquilino sobre essa situação. Mas o quintal estava apenas pela metade limpo, como eu disse. E Jéssica se ofereceu para ajudar as crianças que se beneficiam de passar tempo ao ar livre. E é tão estranho. Ela vendeu esta casa e comprou outra ali perto, que por educação ela até convida um estranho para tomar chá. Ela apareceu na hora errada. Me parece que ela suspeitou de algo e viu vestígios mágicos. Preciso me apressar e encontrar uma maneira de me livrar da magia residual, caso contrário não vou durar muito tempo aqui. E na sede da guilda chegaram os documentos com meus testes. Como se viu, querida? Os trabalhadores deles não trabalham muito bem, pois não perceberam imediatamente que foi naquele mesmo dispositivo que eu dispersei 100 Taums superpoderosos. E sim, Taum é uma unidade de medida de energia mágica. Mel. A pesquisadora continuou seu relatório. Acontece que consegui absorver 97 Taums. E isso foi antes mesmo de eu colocar a pulseira. Para um mágico novato, isso é poder demais. Talvez porque ele nunca tenha usado magia em seus 30 anos inteiros. Não havia tal prática na guilda antes. Mas pode-se supor que, por causa desse teste, minha magia estava transbordando. Eu era, que interessante, a guilda de regulamentação da magia. Ainda consegui produzir a magia do Vis. Consegui descobrir a magia do meu talento. Com a ajuda da internet, aprendi um pequeno truque. Usando um rolamento, você pode coletar energia. Dessa forma, toda a energia restante será coletada nas esferas do rolamento, o que facilitará minha vida, além de outra vantagem. Agora será mais difícil para a guilda me encontrar. Foi fácil aprender mágica, e a cada dia eu ficava melhor nisso.
Mas minha alma estava arranhando os gatos, não por ter fugido da guilda, mas por causa de toda essa situação que aconteceu comigo. Tudo o que me aconteceu ultimamente aconteceu no dia do funeral da minha mãe. Uma manhã difícil e irreparável que eu não consegui vivenciar nem dentro de mim. Não há mais pessoas queridas em minha vida, todas já foram enterradas. Meu pai, minha amada esposa e agora minha mãe se foram. Tristeza, saudade e lembranças do meu passado brilhante me invadiram. Como fiquei feliz quando todos eles estavam vivos e bem. Foi um tempo maravilhoso. É uma pena que não possa ser retribuído. Fiquei pensando se Selena, minha querida esposa, gostaria de estar aqui. Como ela reagiria a uma mudança tão drástica no ambiente? Tudo isso era demais. Nada do passado pode ser devolvido, você precisa viver o presente. Você deve estar sempre em guarda e não ceder à guilda da regulamentação mágica. Não deixar que eles o tornem seu escravo. Não devo desistir. Não importa o que aconteça. Bem, a próxima tarefa que tive que enfrentar foi descobrir tudo sobre meu novo local de residência, sem precisar me destacar da multidão. Decidi visitar um café local. A garçonete, é claro, não podia me conhecer, mas foi simpática e recomendou o bife especial deles. Enquanto conversava com a garçonete, senti algo incomum. Minha magia espacial me mostrou o prédio inteiro sem nenhum esforço. Por exemplo, consegui ver o porão do café, que era muito maior do que eu imaginava. É tão estranho, mas por algum motivo eu vi um cachorro no porão. E ele era tão grande que era do tamanho de uma pessoa. Eu poderia ter farejado mais se não tivesse sido interrompido pelo xerife local, que achou estranho que eu pudesse sair de casa para ir a qualquer lugar. Acontece que a garçonete é sobrinha do xerife e seu nome é Clara. E ela é quem cozinha os melhores bifes. Clara era tão pequena que eu até me lembrei que crianças não entram no meu território no quintal, embora Jéssica tenha me garantido o contrário. O xerife Arthur disse algo estranho sobre como eles em sua cidade tratam os territórios de outras pessoas com respeito. Não ficou nada claro o que ele quis dizer. Mas ele decidiu me avisar, como morador local, que alguns caras suspeitos tinham aparecido na cidade. Nesta cidade, todos avisam uns aos outros sobre coisas estranhas, de boca em boca. E o xerife falou de mim para os moradores locais, mas aparentemente eu não lhe pareceu muito suspeito. Enquanto conversávamos com o xerife, Clara conseguiu preparar meu pedido. Ainda não consegui me acostumar com o meu novo nome. Se caras suspeitos aparecerem na cidade, há uma chance de que eles sejam da guilda. A única maneira de me rastrearem era por meio de suas marcas. Surgiu outro problema que precisa ser resolvido urgentemente antes que seja tarde demais. Olhando para a tatuagem, presumi que o ponto que estava no meio da tatuagem limitava minha magia. Ou melhor, ele só concedia as capacidades da magia espacial e nada mais. Preciso me livrar disso. Uma gota de tinta não vai fazer tanto mal para apagar. Parece que eu estava muito enganado sobre isso. Apesar da dor e do sangue, ainda consegui me livrar desse ponto. Como dizem fontes da internet, o resto da tatuagem desaparecerá sozinho com o tempo. Para ter mais certeza, decidi queimar esse ponto, deve funcionar. No dia seguinte, continuei a descobrir magia, ou mais precisamente, um feitiço de vórtice que pudesse conter minha vis magia, mas também liberá-la. Ainda não abri nenhum portal de grande escala, mas temo que depois disso, meus poderes me abandonarão. Há, claro, uma opção, mas será que funcionará? E se tentarmos criar um banco de energia mágico? Então terei a oportunidade de recarregar as energias caso surja de repente uma situação não planejada. Enquanto eu pensava, alguém decidiu vir me visitar. Devo abri-lo? E se a guilda de regulamentação mágica já tiver feito uma visita? Isso não é da guilda, claro, mas por que o xerife decidiu me visitar? E não apenas um. Conheci Arthur com toda gentileza e simpatia. Ele, no entanto, foi direto das gentilezas para os negócios, e por algum motivo, decidiu me interrogar. Sem responder minha pergunta sobre o que aconteceu, ele perguntou onde eu estava às 3 horas da manhã. Muito estranho, claro. Olhando para ontem, posso dizer com certeza que às 3 da manhã eu estava em casa, me revirando na cama, sem conseguir dormir por causa dos meus pensamentos. Especificamente, porque a palavra território é usada na sociedade local. Pareceu-me que nem isso, tenho certeza de que a família Langley são lobisomens. Não estava claro que mensagem o xerife Arthur queria me transmitir. Se ele queria me assustar ou, ao contrário, me alertar. Assim que decidi ir para a cama, pensei que seria melhor não colocar a cabeça para fora mais uma vez. Houve algum barulho do lado de fora da janela.
Usando meu poder mágico, tentei ver o que estava acontecendo na rua. Pareceu-me que havia um animal ali, mas como minha visão mágica não estava tão bem desenvolvida, decidi ir para fora. Mas não foi isso que aconteceu. Eu certamente não esperava ver isso. Corri para dentro de casa horrorizado e fechei rapidamente todas as janelas e portas. Talvez parecesse que eu estava demorando muito para responder à pergunta do xerife. Eu só precisava dar a resposta certa. Achei que a resposta mais correta seria dizer que eu já estava dormindo naquele momento. Mas minhas palavras não foram suficientes para o xerife. Ele precisava de provas. Vendo minha atenção, Arthur apressou-se em me informar que queriam me excluir da lista de suspeitos. Claro, tenho um sistema de segurança, mas ele só funciona na porta, e nunca tive e nunca terei câmeras. Por que eu precisaria dos registros do meu treinamento mágico que estudei no quintal da minha própria casa, se algo acontecesse? Arthur Langley explicou que um assassinato ocorreu na mesma rua durante a noite. Houve um assassinato na casa do velho Hardy. O xerife acreditou em minhas palavras de que não ouvi nem vi nada naquela noite. Não havia agentes da guilda nem lobisomens da família Langley naquela noite. Provavelmente foi o mesmo assassino do velho Hardy. Eles nunca deixaram este mundo. Decidi contar que acordei naquela noite por causa do barulho do lado de fora da janela, e me pareceu que esse barulho era feito por algum animal grande. Pela primeira vez em toda a nossa conversa, o xerife ficou surpreso. E Arthur, por sua vez, disse que isso poderia ser uma pista no caso. Assim que os policiais saíram da minha casa, o assistente perguntou se minhas palavras eram confiáveis. Ele sabia que eu não era culpado pela morte do velho Hardy, mas ainda havia algo que eu não estava contando a ele. E descobriu-se que eles sabiam quem estava envolvido no assassinato. Mas por algum motivo, esperavam um resultado diferente. A situação que estava acontecendo na cidade era um pouco assustadora, o que estava deixando o xerife nervoso. Ao chegar ao local do suspeito, Arthur ficou furioso e gritou que ele estava invadindo o território da matilha de Vinut. Acontece que ele foi até o vampiro local, o que não é nenhuma surpresa, e o acusou da morte do velho. O vampiro estava completamente calmo e ousado. Arthur disse que os súditos do vampiro tentavam trabalhar de forma limpa para que as suspeitas não caíssem sobre eles. Mas o xerife já tinha faro para esses tipos. O vampiro continuou insolente e fingiu que não sabia nem entendia nada, e que o assassinato havia ocorrido no território de Vinut, o que significava que a responsabilidade pela ordem estava nos ombros do xerife. Mas então o sorriso desapareceu do rosto do vampiro, e ele disse com uma cara séria que acusar seus homens de assassinato não ficaria impune. Langley continuou. O caos entre os vampiros começou com o aparecimento deste vampiro na cidade. Arthur queria justiça e punição para esses canalhas. O vampiro estava calmo e pronto para aceitar o desafio da matilha de Vinut. A raiva de Arthur não tinha limites. Ele queria despedaçar aquele pequeno vampiro. O vampiro deu ordem ao seu delegado para mandar o xerife embora. Algo precisava ser decidido. Arthur estava explodindo de raiva. Ele entendia que eles não seriam capazes de resistir aos vampiros, já que seus números eram muito maiores que os dos lobisomens. Ele também estava bravo porque seu líder não havia contatado Arthur. Langley queria trazer ordem para sua cidade, mas esses sanguessugas só arruinaram tudo. É uma pena que o xerife não seja mais tão vigoroso. Alpha Chester, o chefe do xerife, ouviu toda a raiva. Permanecendo na linha, ele tentou transmitir a Arthur que, sem provas do envolvimento dos vampiros, a guilda não defenderia os lobisomens. Chester só pôde enviar reforços e só isso, avisando que não havia necessidade de confusão desnecessária agora. Alpha Chester sabia muito mais, mas ainda não havia confirmação disso. E Langley tentou entender por que os vampiros escolheram Vinut. Como se viu, Vinut não era a única cidade assim. Crimes semelhantes foram observados em outras 5 cidades. Arthur estava preocupado com o motivo pelo qual as regras universais estavam sendo quebradas. Mas a resposta de Chester foi simples. Eram necessárias evidências irrefutáveis. Jessica e Arthur tinham que ser 100% observadores. Não importava quando seria a próxima vítima, mas quem. Depois de todos esses acontecimentos, na hora de comprar equipamentos, pensei mais uma vez que é preciso ter muito cuidado. Em termos de dinheiro, certamente não estou falido, mas gostaria de ganhar algum dinheiro. Tudo o que está acontecendo ao meu redor está me estressando. Em breve terei que deixar esta cidade de Vinut. Não estou feliz com esse arranjo, porque tudo nesta cidade foi organizado com tanta perfeição e investi uma quantia decente de dinheiro na casa. Meu plano ideal era poder encantar itens e vendê-los.
Mas também neste assunto algo não deu certo para mim. Em fóruns de mágica, você tinha que se registrar para vender, mas não valia a pena o risco, porque minha mágica nos rolamentos não durava nem 3 horas, e eles podiam facilmente me rastrear usando minha conta. Se você não conseguir ganhar dinheiro, você deve pelo menos proteger sua casa com a ajuda da magia. Eu tinha muitas ideias, mas não conhecimento suficiente. Se eu pudesse colocar as mãos em todo o conhecimento que o arquimago Duval tem, tenho certeza de que teria sucesso em muitos aspectos. Também decidi que era hora de comprar uma arma, em tempos tão turbulentos. E não se trata apenas dos assassinos vagando pela cidade, mas também dos agentes da guilda que podem aparecer do nada. Claro, olhei para a arma, mas não havia garantia de que ela me salvaria dos agentes mágicos. Enquanto procurava uma opção decente, percebi que as irmãs Langley, que estavam claramente assustadas e por algum motivo estavam pegando martelos, estavam realmente começando uma reforma em tempos tão turbulentos. Eu só queria cumprimentar essas duas lindas moças, quando elas imediatamente ficaram alarmadas e horrorizadas. Pedi perdão. Não queria que ninguém ficasse assustado, provavelmente por causa do assassinato, presumi. Mas Clara, com um olhar triste, mencionou uma certa Joana que era paroquiana no templo. Fiquei completamente confuso e não entendi o que estava acontecendo, porque o assassinato ocorreu na casa do velho Hardy. Clara esclareceu as coisas para mim, dizendo que houve outro assassinato na noite anterior, o assassinato da paroquiana Joan Gruber. Preocupado apenas comigo mesmo e com meus próprios assuntos, não percebi coisas tão óbvias. Foi a realidade que me assustou. Será que um serial killer realmente apareceu em uma cidade tão pequena? Clara e Jessica ficaram devastadas, e sua família considerou fechar o café durante os assassinatos. Ofereci minha ajuda se necessário e pedi para simplesmente me chamarem pelo meu nome, Chase. Voltando da loja com essa notícia, eu não sabia o que fazer. 2 mortes em uma semana é demais para a família Langley, que ama muito sua cidade e não consegue impedir esses crimes. Se os assassinatos continuarem, a Guilda de Regulamentação Mágica pode aparecer. Durante uma busca interna, eles poderão tropeçar em mim de uma forma ou de outra, e eu não preciso disso de jeito nenhum. Conduzirei minha própria investigação, porque todas essas vítimas moravam perto de mim e, com base na frequência de mortes, o próximo assassinato deve acontecer hoje. Se ocorrer um assassinato, significa que o assassino em série mágico ainda está à solta. E, em segundo lugar, a Guilda Mágica ainda vai invadir a pequena cidade para descobrir os motivos. Durante a noite, decidi usar minha magia ao máximo e tentar perceber o inimigo de longe. Eu estava em guarda, já tinha carregado a arma, e ele reuniu todas as coisas necessárias para a fuga. Distância, claro, lar, mas a liberdade é muito mais importante. Finalmente treinei minha magia espacial e já conseguia ver tudo o que estava acontecendo na cidade. Por exemplo, Jéssica estava no café e o guardava. Clara foi à loja num momento tão sombrio e problemático. O xerife, por sua vez, está na delegacia, provavelmente tentando resolver o caso. Tenho a sensação de que a noite não será das mais calmas. Ninguém poderia ter previsto isso, mas eu adormeci. Como isso é possível? Mas, ao mesmo tempo, uma Jéssica preocupada bateu à minha porta. Ela estava chorando e pedindo ajuda, se culpando por tudo. Eu não entendia o que tinha acontecido e como poderia ajudar. Acontece que esses canalhas roubaram Clara. De quem era? Detalhes e particularidades eram necessários. Os sequestradores de Clara eram vampiros que estavam esperando por ela. Havia vários deles e ela estava sozinha. Eles apenas a cercavam. Esses vampiros não mataram Clara, mas conseguiram levá-la para seu covil de vampiros. Certa vez na loja, ofereci minha ajuda e Jéssica veio correndo até mim. Eu não sabia o que fazer. Não tenho certeza se ela viu meus rastros mágicos naquele momento ou não. Se ela veio correndo até mim pedindo ajuda assim, do nada, ou como uma mágica. Sugeri que ela entrasse em casa e se acalmasse um pouco, enquanto eu ganhava algum tempo para tomar uma decisão. A decisão veio num piscar de olhos. Decidi que tinha que ajudar a família Langley, não importa o que acontecesse, porque esses vampiros tinham uma criança como refém. Depois de levar Jéssica para dentro de casa, decidi perguntar detalhes sobre por que a capturaram, mas não a mataram. Ouvi Jéssica e pensei em como lidaria com essas criaturas mágicas, pois não tinha experiência em tal luta. Langley implorou por ajuda e eu prometi ajudar de qualquer maneira que pudesse, mas precisava de mais detalhes. Já partindo em busca de Clara, fiquei pensando se estaria cometendo um erro, pois a guilda e seus agentes poderiam me pegar a qualquer momento.
Ao me aproximar do motel, novamente senti que algo estava errado. Claramente havia algo sobrenatural acontecendo aqui. Esta senhora claramente tem habilidades mágicas. Ao chegar ao motel, Jéssica disse que sua família ajudaria a resolver tudo. Ao entrar na sala, mais uma vez me convenci de que não havia me enganado e que toda a família Langley era formada por lobisomens. Vários deles se reuniram. Um dos lobisomens atacou Jéssica porque ela me trouxe para dentro de casa. A julgar pelo uniforme e distintivo da polícia, presumi que esse lobisomem fosse o próprio xerife Arthur Langley. Pelas suas palavras, entendi que ele pensava que eu era um mago da guilda de regulamentação mágica. Eu imediatamente defendi Jéssica. E eu disse a todos que não estava ali e que ninguém me viu. Essas palavras ou minhas ações causaram a raiva do xerife lobisomem. Mas ele perguntou novamente a todos se eles tinham ouvido minhas palavras. Bem, depois disso, fui novamente submetido a interrogatório. Interrogatório sobre meus planos de lutar contra vampiros. Eu imediatamente expus minhas regras e então realmente esperei por todos os detalhes. Sem qualquer argumento, o xerife iniciou o diálogo. Ele relatou que os vampiros tinham se instalado no motel por onde Wells e Jessica passaram. E foi lá que Callum sentiu algo estranho. Vampiros se estabeleceram lá e decidiram tomar conta do território dos lobisomens. O xerife também ressaltou que esses vampiros não vieram sozinhos, mas com um mágico, pois Arthur estava sentindo o cheiro dele há uma semana inteira. Depois que Langley disse que havia vampiros envolvidos nos assassinatos, perguntei a ele novamente sobre a veracidade dessa informação e por que nenhuma ação foi tomada. O xerife explicou que a matilha de lobisomens atualmente não consegue revidar devido ao seu número. Eles estão simplesmente sendo mortos. E sem evidências, os lobisomens serão considerados agressores durante um ataque e a guilda defenderá os vampiros. Também existe algum tipo de acordo entre eles, que por algum motivo não pode ser rescindido em tais situações de emergência. Usando magia espacial, cheguei ao motel onde Clara estava. Eu a encontrei e, ao que parece, ela mesma foi com os vampiros. O xerife ficou furioso, ele não queria acreditar. Era simplesmente impossível. Fiquei interessado em outra questão. O que aconteceria depois que Clara retornasse? Arthur relatou que Alpha Chester prometeu enviar reforços e que eles poderiam facilmente se livrar dos vampiros. Eu me pergunto como você pode matar um vampiro. Acontece que existe uma arma no mundo feita de ligas metálicas que pode destruir todas as criaturas mágicas. É uma pena que os lobisomens não tenham uma arma dessas. Mas como opção, você pode perfurar o coração deles e esmagar a cabeça deles. E com a ajuda de armas de fogo existe a possibilidade de matar essas criaturas. Enquanto espiava os vampiros, vi o quão rápido eles podiam se mover. Obviamente não será fácil, mas vale a pena tentar. Com esperança na voz, Jéssica decidiu perguntar novamente se eu poderia ajudá-los. Acho que minha determinação disse tudo. Mas precisamos preparar algumas coisas para o trabalho. Para fazer isso, eu precisava de um espaço à prova de som e alguns travesseiros. O xerife conseguiu me fornecer uma cela de detenção neste caso. Havia pouco tempo para executar meu plano, mas 10 minutos teriam sido suficientes para mim. Tudo o que eu precisava já havia sido gentilmente fornecido a mim. Antes de começar o que havia planejado, tentei mais uma vez avaliar sobriamente a correção da minha decisão. As chances de sucesso não são tão altas. Se o plano falhar, então me revelarei à guilda. Os lobisomens ficarão decepcionados e eu serei o inimigo número 1 dos vampiros. Como dizem, quem não arrisca não petisca. A menina está viva e precisa ser resgatada imediatamente. Enquanto isso, no motel, os vampiros discutiam o fato de que os lobisomens não estavam fazendo absolutamente nada. Não parece com eles. Enquanto os vampiros conversavam, Chase começou a colocar seu plano em ação. Ele presumiu que o mágico principal era a garota que estava fumando na sacada. Foi por isso que ele começou o bombardeio de lá. Abrindo um portal da delegacia, Chase começou a atirar nos sugadores de sangue. Os vampiros certamente não esperavam essa reviravolta. Enquanto os pálidos faziam barulho, comecei a contar. Meus pensamentos diários sobre melhorar a magia foram úteis, e agora tenho minha primeira experiência. Acho que a ideia com portais e armas é simplesmente brilhante. Enquanto estou em uma sala, posso atirar em pessoas em outra sala. Então minhas chances de morrer são mínimas. É hora de usar a espingarda nos sugadores de sangue antes que eles façam barulho. Os vampiros não tiveram tempo de avisar seus parentes e morreram um após o outro.
Ainda não havia vampiros vivos perto de Clara, o que significava que era hora de se teletransportar. Não foi tão fácil pegá-la e teletransportá-la. Havia muito pouca energia mágica em suas mãos. Deu tudo certo, mas esses teletransportes humanos não são fáceis para mim. Ainda não sou tão forte no sentido mágico. E aqui vem a próxima vítima. Eu já estava exausto o suficiente, mas o assunto não estava encerrado. Os sugadores de sangue perceberam a dimensão da tragédia e pensaram que poderiam lidar comigo. Eles não entenderam de onde vinham os tiros, então decidiram correr e olhar ao redor. Bem, boa sorte. Nenhuma criatura sairá viva deste motel. Mesmo que isso consuma todo o meu mana, eu vou até o fim. Jessica e Arthur estavam me esperando do lado de fora da porta assim que o tiroteio parou. Eu disse a eles que tudo havia acabado e que Clara estava salva. Clara estava fora de si e não entendia o que estava acontecendo ao seu redor. Jéssica tentou fazê-la cair em si. Quando eu estava saindo da delegacia, o xerife perguntou surpreso como eu tinha conseguido fazer tudo aquilo em 45 segundos e o que tinha acontecido com os vampiros. Eu disse a verdade, que todos eles foram mortos. Esqueci completamente de dizer que caminhões de bombeiros são necessários no motel antes que seja tarde demais. Mas Arthur não me ouviu e continuou fazendo perguntas, dizendo que eu não tinha cheiro de mágica. Mas então ele notou um amuleto feito em mim, feito de engrenagens, e eu não consegui juntar tudo. Mas eu o apressei, pois o fogo poderia engolir toda a área. Foi uma batalha que valeu a pena, pois consegui coletar muitas coisas interessantes dos vampiros que precisavam ser enfrentadas. Eu estava prestes a sair quando Jéssica correu atrás de mim. Fiquei surpreso com a aparência dela, porque pensei que Clara precisava do apoio dela, mas ela só queria me agradecer. Sua gratidão foi um beijo, o que eu certamente não esperava. Depois de me beijar, Jéssica desapareceu imediatamente, dizendo que Clara precisava dela. E eu, perdido, só consegui murmurar algo como mais uma reunião. Enquanto isso, Arthur e os outros lobisomens ligaram para Chester para informá-lo que o problema dos vampiros havia sido resolvido. Alpha Chester estava preocupado que os lobisomens tivessem quebrado o acordo. Mas Langley garantiu a ele que os lobisomens não tinham tocado nos vampiros. Então Chester precisava de detalhes. O xerife contou sobre Chase que ele ajudou anonimamente e pediu para não fazer perguntas desnecessárias. Ele lidou com a tarefa. Chester não desistiu. Ele precisava saber se aquele cara era um mágico ou um lobisomem. Arthur disse que notou a tatuagem do mágico, mas não havia cheiro mágico. Chester avisou Arthur para ficar em guarda, pois ainda havia outros vampiros. Mas se não houve violações da nossa parte, então eles não poderão fazer nada. Langley, olhando para seus parentes, acrescentou que agora os lobisomens estavam em dívida com ele. Chester não entendeu sobre quem eles estavam falando, mas ordenou que ficassem de olho em Chase, acrescentando que não podiam confiar em mágicos. Quando voltei da delegacia, já estava tomando banho há meia hora. Parecia que eu estava coberto de sujeira e era impossível lavá-la. Tudo porque eu era um assassino. Essa foi minha primeira luta, e com vampiros ainda por cima, não entendo por que tudo acabou sendo tão fácil e simples. Meus estudos mágicos acabaram de começar e eu não sei muita coisa. Se assumíssemos que eu era um criminoso, então ninguém seria capaz de me deter. Talvez a guilda esteja certa em dizer que tais pessoas precisam ser destruídas. Não, nesse caso a guilda está errada e se não fosse por mim e minhas habilidades, Clara já estaria morta. Eu esperava que quaisquer vestígios que eu pudesse ter deixado queimassem no fogo e que ninguém conseguisse descobrir nada. Mas não há certeza de que Langley ficará quieto sobre mim. Comecei a me culpar e já estava arrependido do que tinha feito. Eu poderia ter feito algo completamente diferente e não ter sido detectado, mas agora tenho que deixar a cidade. E nesse momento o xerife veio ao café para encontrá-lo, mas com quem? O administrador disse que os hóspedes estavam esperando lá embaixo. E Arthur, por sua vez, disse que a pessoa errada havia sido enviada. Eles eram os agentes Ray Danforth e Felicia Black. Provavelmente esses agentes vieram por causa do hype e agora tentarão resolver esse assunto. Langley disse que vários corpos foram retirados do motel para que os agentes os inspecionassem pessoalmente. Ao examinar os corpos dos vampiros, o agente Ray ficou interessado no fato de que todos os ferimentos eram iguais. O xerife, por sua vez, deu a entender que não sabia como tudo aconteceu, mas claramente não com a ajuda de lobisomens. Danforth, com um sorriso no rosto, declarou que eles definitivamente resolveriam o problema. Foi a vez de Felicia Black ser examinada. Acontece que ela conseguiu reconstruir os últimos eventos antes da morte da vítima.
A vítima escolhida estava dormindo no momento de sua morte, o que significa que ela não viu nada. O próximo vampiro ouviu tudo, mas morreu sem entender nada. Ray não conseguia acreditar que ninguém conseguia ver nada antes de morrer. Black lhe garantiu que o pânico era o culpado. Ray presumiu que somente um profissional poderia ter feito isso dessa maneira e nada mais. Mas então o xerife decidiu dizer uma palavra sobre os terríveis ferimentos nos corpos dos mortos, o que atraiu a atenção dos agentes. Os magos avisaram Langley que não deixariam isso passar e que teriam que permanecer na cidade para a segurança dos cidadãos. Arthur demonstrou hospitalidade e disse que estava pronto para dar uma carona aos convidados até o local. Mas com alguma malícia, Ray sugeriu questionar os cidadãos da cidade. Provavelmente, ele pensou que Langley estava escondendo algo dele. O agente ofereceu duas opções para serem consideradas. Primeiro, ele sugeriu que alguém de outra cidade poderia ter matado os vampiros. Por assim dizer, um mal-intencionado que será difícil de encontrar. E segundo, era um morador local que não se dava bem com os sugadores de sangue. O xerife, como representante da cidade, garantiu aos agentes que ninguém da região poderia ter feito isso, e até mesmo sozinho, já que ele conhece todo mundo em Vinuta. Mas Ray não confiava nele, e estava confiante em suas próprias habilidades. Eu, por minha vez, decidi descobrir o que consegui tirar do covil dos vampiros. A bolsa continha dinheiro, alguns discos rígidos e armas. As pistolas eram comuns, mas as balas valiam seu peso em ouro, silverite, mordite e corite. Nos fóruns, eles escreveram que podem matar qualquer mágico, lobisomem, vampiro ou fada. Tenho certeza de que as balas serão úteis. No fundo da bolsa, encontrei placas de cerâmica pintadas que podem ter pertencido ao mágico, mas ainda não há tempo para separá-las. Havia muito dinheiro e ouro na bolsa. Não houve problemas em contar o dinheiro, mas era difícil prever quantas barras de ouro havia. Eu ainda continuava a me arrepender de quanto dinheiro havia gasto nesta casa. Decidi que precisava reservar algum dinheiro para o futuro, pois provavelmente teria que gastar muito dinheiro em breve. Como minha magia está crescendo, as compras em lojas de artigos para casa podem não dar conta das tarefas necessárias, o que significa que preciso de algo mais adequado magicamente. Meu olhar caiu novamente sobre os pratos de cerâmica. Para que servem? E novamente, no momento mais inoportuno, alguém apareceu, embora eu não esperasse ninguém. Ninguém deve ver minha descoberta, não preciso de perguntas e suspeitas desnecessárias. Então seria melhor esconder a bolsa. Acontece que foram Jessica e Clara Langley que decidiram aparecer para verificar se estava tudo bem comigo. As irmãs Langley não tinham certeza se eu estava em casa, mas mesmo assim, decidimos conferir e vir. Jessica contou que mágicos da guilda vieram à cidade para investigar um caso relacionado a vampiros. Eu não estava preparado para tal notícia. Fiquei esperando por agentes, mas não tão cedo. Clara se agarrou a mim em seus braços e disse palavras de gratidão. Desde que Chase a salvou, ela estava tentando ir até ele o tempo todo. Fiquei lisonjeado, mas lembrei-o do nosso acordo de que eu não havia participado daquele conflito e não deveria contar a ninguém sobre ele. Como demonstração de gratidão, as irmãs me trouxeram comida do café delas. Senti fome imediatamente e aceitei a comida com alegria. Também convidei as irmãs Langley para uma xícara de chá, durante a qual quis aprender mais sobre esses agentes. Jessica relatou que o xerife e os magos se encontraram esta manhã e que um dos magos tinha a habilidade de falar com os mortos, mas eles não conseguiram obter os dados. Este é um detalhe muito necessário para mim, que me salvou desta vez. Clara me garantiu que tudo no motel havia pegado fogo e nenhuma evidência havia sido encontrada. Fiquei feliz em saber sobre o andamento do caso e que não havia nenhuma suspeita contra mim até o momento. No comentário seguinte de Jessica, descobri que um certo Alpha Chester estava preocupado com sua dívida comigo, quem quer que ele fosse. Clara explicou que Alpha é o nome dado aos líderes de uma cidade, e Chester é o Alpha do Centro-Oeste. Então, ao defender nossa cidade, eu estava defendendo todo o Centro-Oeste. E a partir daquele momento, todos pensaram que eu estava fazendo isso por algo louvável. Como eles estavam errados. Mencionei mais uma vez que ninguém me deve nada. E mais ainda, ninguém deve saber de nada. Vale a pena ficar de boca fechada. Os mágicos não se acalmaram e tentaram compreender cada pequena coisa. Uma delas era uma assinatura mágica que não carregava nenhum significado. Acontece que os vampiros tinham um mago aeromante.
Eu me pergunto por que eles precisavam dele. Não importa, nada mais mágico foi notado. Mas os vampiros fizeram uma lista de coisas que foram roubadas durante o massacre. E agora, Felicia Black estará observando quem decidir se livrar dessas coisas. Essa será a pista. Enquanto isso, Ray estava preocupado que os vampiros de Minneapolis não ficariam felizes com esses resultados. Quando os agentes ficaram sozinhos, eles decidiram pensar. O fogo assombrava Ray. Ele pensava que era tudo obra de lobisomens, mas eles poderiam ter lidado com isso sem o fogo. Black lembrou que os lobisomens negam sua culpa e que os bombeiros foram chamados por pessoas comuns e pacíficas. Ray tinha certeza de que todos ao seu redor estavam mentindo ou não contando toda a verdade. E então, ele espalhou seu mana sobre a cidade. Mas o telefone veio com os números e endereços de 3 pessoas que precisavam ser entrevistadas. E claro, eu estava nessa lista. A primeira coisa que os mágicos da guilda fizeram foi ir até mim. Quando os vi, fiquei terrivelmente preocupado. Senti que eles eram muito mais fortes do que eu. Tive medo que eles me expusessem. Ray disse por que eles vieram e que tinham perguntas para mim. Como dizem, a melhor defesa é um bom ataque. Avisei imediatamente que não diria nada sem um advogado. Black sibilou algo e disse que eu não precisava de um advogado. Eu ainda estava agressivo e não queria me comunicar com eles. Mas isso não impediu Ray. E ele me perguntou sobre os vampiros que viviam em Vinuta. Black parecia querer me hipnotizar para que eu contasse toda a verdade. De forma rude, expliquei que vivo apenas de boatos e que não tenho como saber o quanto eles são verdadeiros. Depois dessa frase, eles caminharam em direção ao carro. Você pode respirar aliviado. Mas não foi isso que aconteceu, veja bem. O mágico não terminou. Fui proibido de sair da cidade porque, segundo informações deles, sou suspeito de assassinato de vampiros. Naturalmente, depois dessas palavras, foi necessário fugir imediatamente da cidade. Felizmente, as coisas já estavam prontas. Presumi que a suspeita recaiu sobre mim porque eles sentiram minha resistência. Agora, eles definitivamente ficarão muito interessados em mim. Quando eu estava saindo da cidade, fiquei muito triste por não ter tido tempo de me despedir da família Langley, que foi tão gentil comigo, mas não podia perder um minuto. Acho que Jessica será capaz de me entender e me perdoar. Eu tinha certeza de que eles já tinham notado meu desaparecimento e agora a guilda me levaria a sério. Provavelmente já sou procurado, preciso usar meu sentido mágico. E aqui está a primeira saída para a situação. Parei em um carro que tinha uma placa dizendo que estava à venda. Quando entrei no café, percebi que o vendedor era um lobisomem porque ele cheirava igual ao Langley. Eu precisava de novos documentos e esse cara poderia me ajudar com isso. Coloquei uma barra de ouro na mesa e disse que também precisava de um carro. O cara ficou claramente surpreso. Seus olhos brilharam e, sem mais delongas, ele sugeriu que esperasse um pouco. 10 minutos depois, ele apareceu com meus novos documentos, acrescentando que esses documentos são respeitáveis tanto na sociedade humana quanto na sociedade dos mágicos. Como, de acordo com os novos documentos, eu era professor, pensei que precisava de uma imagem adequada. E como bônus, o lobisomem me entregou as chaves do carro. O vendedor perguntou se eu precisava de mais alguma coisa, ao que perguntei onde havia uma loja de mágica com livros, supostamente para meu aluno. O cara foi esperto e me disse onde ficava a loja de mágica mais próxima, mas imediatamente me avisou que a seleção era ruim. Naturalmente, entendi por que havia tanta escassez de livros de magia, porque a guilda bloqueava qualquer informação valiosa, sendo a única fonte. Mas ainda assim, planejei uma visita a esta loja para amanhã. Pensamentos sobre a família Langley me assombravam. Eles notaram que eu estava desaparecido? Minha consciência me atormentou e retornei àquela loja novamente depois de algum tempo. Eu voltei, para dizer o mínimo, abri um portal para esta loja, o que realmente assustou aquele cara. Pedi ao lobisomem que deixasse uma mensagem para o Alfa do Centro-Oeste, dizendo que a amiga de Clara estava bem. O cara não foi nenhum preguiçoso e transmitiu minha mensagem imediatamente. Isso deixou Chester nervoso. E ele imediatamente convidou os 2 lobisomens que estavam com o xerife quando ele me conheceu. Eles não podiam negar o óbvio. Eles encontraram um emprego. Agora vão me procurar pelo cheiro. Bom, é por isso que eles são lobisomens. E os agentes ainda não tinham percebido que eu havia fugido da cidade e estavam tentando de alguma forma comparar todos os dados. Felícia percebeu minha resistência naquele dia e pensou que eu era uma pessoa muito incomum.
Mas Ray presumiu que eu simplesmente tinha sido protegido sem meu conhecimento. Black insistiu por conta própria, porque eu parecia mais suspeito para ela do que os outros suspeitos. Além de que, além de tudo, todas as vítimas eram minhas vizinhas. Ela sugeriu que eu poderia ter sido a primeira vítima dos vampiros. Mas com a ajuda do meu protetor, consegui escapar. Eles não tinham opções de como os eventos poderiam ter progredido. Então, qualquer versão tinha que ser considerada, mas agora eles entenderiam tudo. Eles perceberam que eu já havia fugido da cidade e decidiram verificar se minha casa tinha poderes mágicos. Ah, como eu amo a cara deles quando não conseguem encontrar alguma coisa. Minha casa estava completamente limpa, sem nenhuma mancha. Eles verificaram tudo, até o quintal, não havia pistas, exceto uma. Erro meu. Ray me encontrou, e era meu assistente. Esse rolamento atraiu a atenção deles apenas porque parecia ter um encantamento rudimentar. Mas não havia vestígios de magia no rolamento porque o metal era simples. Eles continuaram acreditando que eu tinha um protetor que estava me ajudando. Eles entenderam que eu tinha fugido por um motivo. Agora estou definitivamente na lista de procurados. E o rumo claramente interessou Ray. Era exatamente isso que Ray ia dizer ao xerife Langley, para descobrir se ele estava familiarizado com aquela coisa. Para não ser visto em nenhum outro lugar, passei a noite no carro. Dormi tanto que quando acordei já era meio-dia lá fora. Nunca tive um sono tão profundo em toda a minha vida, e tudo isso por causa do estresse dessa vida mágica. Perdi muito tempo dormindo, tive que me apressar para não ser pego pela guilda de regulamentação mágica. É hora de visitar aquela loja de mágica, talvez tenha algo interessante lá. Encontrei esta lojinha. Ela parecia um tanto antiquada, rara. A loja pode não parecer nada especial à primeira vista, mas talvez não precisasse ser. Havia um forte cheiro de poeira ao entrar na loja. Era uma livraria comum com um toque mágico. Com o que isso está conectado? Eu queria iniciar um diálogo com o balconista da loja, mas ele não foi nada simpático nem comunicativo. Por isso, comecei a procurar por conta própria a literatura necessária. Surpreendentemente, metade de toda a variedade era fantástica. Os livros eram mais ou menos, mas os preços eram exorbitantes. A questão é, por quê? E aqui encontrei um livro realmente valioso. Defesa Mágica. Um tratado sobre defesa. Decidi dar uma olhada rápida para não encontrar mais nenhuma fantasia. Mas o livro valeu o investimento. E então, ouvi a voz insatisfeita do vendedor. Assim que encontrei o que precisava sozinho, imediatamente senti pena do livrinho. Fiquei me perguntando se havia mais livros desse tipo, mas o velho me atingiu em cheio no coração, dizendo que eu era velho demais para esses livros. Claro, menti para ele sobre meu status, porque ele saberia de mais alguma coisa. Sem se distrair do trabalho, o vendedor tirou todos os livros de magia com um aceno de dedo. Os livros estavam levitando no ar. E o velho nem se esforçou para usar magia. Fiquei encantado. Escolhi apenas 4 livros que me interessaram e gastei pouco mais de $1000. Fiquei chocado com a imprudência deste vendedor. Dei a ele um valor indevido. Ele não me deu troco e ainda fingiu que nada daquilo tinha acontecido. Isso é insolência. E aí vem nossos velhos amigos tentando me localizar pelo cheiro. Eles não tiveram sucesso. Os aromas eram muito sutis, não havia cheiro de magia. Mas eles conseguiram detectar meu cheiro físico. Eles até quiseram entrar na loja onde eu estava, mas decidiram que não valia a pena preocupar as pessoas. Eles claramente sentiram o cheiro de mim e do carro, mesmo eu já tendo trocado. Mas um desses cães era claramente mais inteligente e conseguiu perceber que havia câmeras de vigilância no estacionamento, e ele até sabia quem os ajudaria nesse caso. A ideia era boa, mas eles decidiram primeiro recorrer a Lucy, que era boa em hackear câmeras. Enquanto isso, li aqueles livros nos quais pensei que haveria muitas informações úteis, mas no final não encontrei nada valioso, exceto para que servem os revestimentos cerâmicos. Essas peças são chamadas de foco e facilitam a conjuração de magias complexas. Mas, novamente, o livro não diz uma única palavra sobre esse truque da vida, ou onde ele pode ser adquirido. Definitivamente preciso de outra livraria, com um vendedor de verdade. E não desse mal-entendido que conseguiu me irritar. Em um dia consegui visitar um número razoável de lojas. Conheci vampiros, lobisomens e mágicos. E então conheci fadas que vendiam cristais e ervas, mas elas não me interessavam nem um pouco. Também me lembrei de Shahei. Ele era um nascido de dragão. Se não houvesse informações sobre pessoas como ele, então eles realmente são uma espécie única.
Gostaria que ele tivesse saído vivo daquela luta. Afinal, tudo começou naquele momento, mas nunca obtive sucesso nessas questões e não descobri o que aconteceu ali. Por um lado, talvez seja melhor que eu não consiga encontrar informações. Nunca se sabe o que lerei lá. E não mostrarão esses casos na TV, para não causar comoção entre os cidadãos pacíficos. E aqui está outra livraria, talvez tenha algo útil lá. Acabei de abrir as portas e já senti a magia, e ela era muito forte e poderosa. Veio dessa garota, quem é ela? Muito interessante. Vamos dar uma olhada mais de perto. Talvez ela seja uma estudante de uma faculdade de magia. E esse casal de idosos também parece mágico. No momento em que decidi me certificar de que ninguém sabia nada sobre mim, aquela senhora olhou para mim. Não era preciso exagerar. Essa mulher era simplesmente simpática. A seleção é claro melhor, mas há livros que já vi antes. Essa garota também parece estar procurando por algo e está claramente infeliz com algo. Chamei a atenção da menina comentando o que estava escrito no livro. Há pouca informação útil ali. A aluna respondeu positivamente e disse que havia desperdiçado o dia inteiro, tudo por causa de um livro. Ofereci-me para ajudá-la a encontrar um livro adequado. Mas por algum motivo ela presumiu que eu estava procurando um aluno dessa forma. Ela acrescentou que um certo arquimago, Fanny, queria lhe ensinar magia, mas a garota não queria estudar com ele. Ela não gostava dele. Ousei supor que essa garota fosse uma pessoa importante, já que o arquimago queria treiná-la. Para não precisar estudar com ele, bastava criar seu próprio projeto pessoal. Ela era uma curandeira, e teria sido mais fácil para ela criar um projeto. Mas o conhecimento básico também é muito importante. Uma pessoa interessante apresentei-me. Denver Brown, professor. O nome da simpática curandeira é Gail Hargrave. Sugeri que treinássemos juntas, perguntando se ela tinha tempo, ao que ela respondeu que elas não controlam o tempo e podem fazer o que quiserem, quando quiserem. Olhei para a lista de treinamento dela e sugeri que ela também precisava adicionar aulas de telecinese, criação de truques, encantos e encantamentos. Era um curso extenso de material. Perguntei se ela usava magias de ataque, porque ela, como curandeira, pode realizar ataques bastante poderosos. Minha pergunta entusiasmou Gail. Ela acredita que a cura deve curar, mas acredito que a questão aqui já esteja na sua aplicação. Gail não foi treinada como uma plebeia, mas como uma maga na melhor academia, onde estudavam crianças de famílias ricas. Apesar de todo o treinamento na academia ser antigo, ela aprendeu muito. Não sei porquê, mas tomei nota de que a menina era de uma família rica. Então, como curandeira, aconselhei-a a estudar cascatas de sinalização, coagulação sanguínea e neuroquímica. Eu disse honestamente que não sabia como a magia de cura funcionava corretamente. Eu tinha certeza de que se você quisesse fortalecer uma coisa, a outra coisa iria te decepcionar naquele momento, e não haveria equilíbrio no corpo. Minhas dicas foram interessantes e úteis para ela, o que sem dúvida me deixou feliz. Depois de fechar o livro, sugeri que encerrássemos nossa conversa por hoje. Pela nossa conversa, entendi que Gail estava feliz com nosso encontro e meu conselho. Ela queria outro encontro. Mas não consegui dar-lhe uma resposta precisa. No dia seguinte, fui procurar livrarias novamente. E no caminho pensei em como tive sorte de conhecer uma mágica iniciante. Uma garota tão gentil e aberta. Não me arrependi nem um pouco naquele momento de poder ajudá-la de alguma forma. E pude aprender algo com ela também. E aqui está a livraria. Vamos ver que coisas interessantes tem aqui. A vendedora desta loja também era uma garota lobisomem e parecia bem-humorada. Escolhi apenas 2 livros desta loja e expliquei que eram para meu aluno. De repente, seu olhar brilhou e ela perguntou se eu tinha encontrado tudo. Depois da minha resposta de aprovação, ela sugeriu que eu olhasse outra estante de livros e perguntou quanto tempo levaria para mim. Suspeitei que algo estava errado e saí correndo da loja, sob o pretexto de que já estava atrasado. Ela gentilmente me acompanhou até a saída. Ela obviamente sabia de algo. O modo de autoflagelação foi ativado novamente. Eu não deveria ter ficado e ajudado Gale. Isso é tudo uma perda de tempo. Mas então, notei um bilhete saindo de um dos livros. Não está claro de onde veio o bilhete, mas ele continha o número de telefone de Alf Chester, pedindo que ele ligasse. Enquanto isso, a mesma Lucy relatou a Chester sobre suas conquistas em minha busca. Como uma hacker de alto nível, teria sido muito fácil para ela me encontrar. Mas ela pensou de forma inteligente e sugeriu que Chester estivesse um passo à minha frente, não atrás. Ela me aconselhou a pensar sobre para onde eu estava indo.
Ela me deu uma dica de que eu tinha muito interesse em livros. Novamente, usando câmeras, ela rastreou minha rota e presumiu que eu estava indo para o sul. Então eles criaram uma lista sugerida de paradas. E é por isso que naquela mesma loja me entregaram aquele mesmo bilhete. Dessa forma, Chester queria que eu fosse até eles em vez de eles correrem atrás de mim. Ao me aproximar da cabine telefônica, fiquei em dúvida por um longo tempo se deveria ligar primeiro ou esperar até que eles mesmos me encontrassem. Mas, como ele entrou em contato, significava que algo estava errado. Ainda assim, decidi ligar, esperando que houvesse pelo menos alguma clareza. Chester estava esperando minha ligação. Alpha começou dizendo que estava em dívida comigo pela luta anterior, que eu salvei sua sobrinha neta afinal e não poderia ficar alheio a isso. Acontece que os vampiros estão pegando fogo não apenas em Vinuta, mas em outras 4 cidades. Eu entendi o que ele queria dizer e imediatamente disse que não me exporia mais daquele jeito. Mas ele elogiou minhas habilidades e acrescentou que por esse trabalho eu poderia receber informações sobre a guilda de regulamentação mágica. Ele entendeu que dinheiro não era tão importante para mim quanto, por exemplo, informações sobre mágicos e sua estrutura social. Para confirmar suas palavras, ele disse que poderia marcar um encontro com um mágico que ele conhecia. A informação era valiosa para mim, então esclareci o que era exigido de mim. A situação era a seguinte: os vampiros, para reduzir a influência de Chester, minaram as regras políticas em 4 cidades diferentes. Quando ouvi que vampiros precisavam ser eliminados em 4 cidades, duvidei das minhas habilidades. Não há garantia de que desta vez tudo será tão bem sucedido quanto da última vez. Além disso, há agentes da guilda nos perseguindo. Perguntei sobre o prazo, mas com a condição de que primeiro haveria uma reunião com esse especialista em magia, e também estava interessado em como ele conseguiria me entender. Ele me disse que seus rapazes estavam me seguindo, ou melhor, seguindo meu cheiro, mas que não teria tido sucesso se eles não tivessem percebido que eu estava olhando em todas as livrarias. Era tão óbvio. Chester me informou que havia uma pasta deixada para mim em uma lixeira perto de onde eu estava. E nessa pasta estavam todos os dados sobre vampiros. Não dei uma resposta exata, mas decidi pensar antes. Ao pegar a pasta, fiquei surpreso com a quantidade de informações que havia ali. A preparação foi claramente boa e completa. Foi afirmado lá que a distância entre as cidades era de mais de 1.000 quilômetros, o que não era próximo. Parando na floresta mais próxima, comecei a pensar em diferentes opções para este trabalho. Se eu usar teletransporte, só posso me mover 150 metros. Você também pode tentar a cinética gravitacional. A velocidade do movimento será extremamente rápida. Claro, eu não tinha prática antes, mas vale a pena tentar. E eu consegui. Ainda precisamos trabalhar no nosso controle. Caso contrário, não estaremos longe de nos machucar. Eu estava prestes a desistir dessa ideia, mas percebi que a gravitiquinésia poderia me ajudar. Assim que tudo foi decidido com os lobisomens, esses agentes descobriram tudo. Com sua magia, Ray não conseguiu detectar nada, mas sentiu que havia algo ali. E ele estava certo. Eles conseguiram encontrar meu carro antigo, que eu tinha escondido em segurança. Eles entenderam que não encontrariam nada no carro, mas sabiam que o objeto estava ali há pouco tempo. Isso significava que eu não tinha me afastado deles tanto quanto gostaria. E agora estou correndo pela rodovia em uma motocicleta, desenvolvendo uma velocidade louca. Um milagre aconteceu e eu consegui usar a gravitiquinésia. A diferença entre cidades não é mais um problema para mim, principalmente porque há transporte adequado. Decidi que antes de fazer qualquer coisa, precisava visitar o covil do vampiro e descobrir com quem eu teria que lutar. Chester me deu os contatos dos supervisores locais, mas é melhor evitá-los. Com a ajuda da magia, decidi encontrar esse mesmo covil. A julgar pelas informações de Chester, o covil fica em algum lugar próximo. Os sugadores de sangue locais decidiram se esconder no cinema local. No momento, havia 9 vampiros e um mago da terra no cinema. Havia um grande número de escudos mágicos no chão do prédio. Isso significa que não tenho nada para fazer no prédio. Preciso agir de forma diferente. Não será tão fácil lidar com o mago. Ele tem uma proteção muito forte, o que eu gostaria de ter para mim. Mas há uma desvantagem. O encantamento de vácuo não funcionará. Depois de ver isso, pensei se deveria aceitar a oferta de Chester, porque esse trabalho traria muitos problemas. Mas então notei o 10º vampiro, que correu pelo corredor a uma velocidade vertiginosa. Em Vinuta, os vampiros não tiveram tempo de mostrar suas habilidades,
pois não esperavam algo assim. Desta vez, acho que não vai funcionar. Meu Deus, essa criatura está arrastando uma criança junto. Cadelas sem alma. Eles devem receber o que merecem. Concordei com a proposta de Chester e comecei a pensar no meu plano com mais precisão. O principal era que os agentes da guilda não me rastreassem. Meu telefone me lembrou de uma reunião para a qual eu já estava atrasado. O encontro foi com Gale. Nessa reunião, ela trouxe um truque de telecinese para testes. Ela explicou que essa tarefa não era fácil para ela, mas meus livros didáticos a ajudaram a obter a formatação correta. Decidimos testar na prática imediatamente. Gale fez um bom trabalho na tarefa. Em gratidão, ela se agarrou a mim com os braços. Mas isso foi só o começo. Fiquei satisfeito com seu sucesso e perguntei sobre as aulas da semana seguinte. Claro que Gale não ligou para faltar à aula comigo. E depois da reunião, enquanto havia tempo, decidi estocar as coisas necessárias. Ocorreu-me e entendi como lidar com essas criaturas. Na melhor das hipóteses, eles serão destruídos amanhã. Não haverá repetição. Tudo será completamente diferente, não em um motel. Em vez de balas, será usada termite, uma mistura de óxido metálico e alumínio. Como a temperatura da termite é muito alta, maior que a da lava quente, ela é normalmente usada para soldar trilhos. Acho que o cupim vai lidar perfeitamente com as canecas desses sugadores de sangue. Só falta preparar essa mistura nuclear. Você precisa de ferrugem e papel alumínio triturados até virar pó, numa proporção de 3:1. Em seguida, o conteúdo preparado é despejado em uma lata de refrigerante. Essa quantidade de granadas caseiras deve ser suficiente para o que você planejou. Só falta colocá-los em esconderijos para que possam ser detonados no momento certo. Também encontrei um objeto mais pesado, que também me será útil desta vez. Os vampiros nem entendiam o que os esperava. Eles estavam aproveitando o tempo. De repente, um pequeno presente apareceu. Eles queimaram lindamente sem nem mesmo sofrer. Alarmes de incêndio causaram pânico e as pessoas ficaram agitadas. As cadelas têm medo de se queimar. E nossas granadas voaram mais longe. Não há tempo a perder até que eles percebam o que aconteceu. Vamos nos livrar deles de uma só vez. Agora o chefe começou a correr por aí, e parecia que algo ia acontecer. Fiquei tão entretido no filme que nem ouvi o barulho começar. Sei pouco sobre mágicos, mas ele é, antes de tudo, um ser humano, o que significa que suas reações também são humanas. Decidi que se eu levantasse a pedra até uma altura e a jogasse rapidamente no portal, a velocidade seria incrível. O mágico não será capaz de reagir imediatamente e se transformar em uma costeleta, apesar de todos os seus escudos mágicos. Agora acabou tudo. Depois de lidar com esse ninho de vampiros, era necessário passar para os próximos. Uma hora depois, tive que garantir que ninguém sobrevivesse. Chester não tinha ideia de que eu já havia completado uma tarefa e estava esperando notícias dos vampiros. Somente Lucy notou que eu estava fazendo um bom trabalho. Quando Chester foi informado de que o segundo ninho também havia sido morto, ele não conseguia acreditar no que via. E eu já estava em reconhecimento no terceiro ninho. Era necessário descobrir quantas dessas criaturas estavam lá. Havia 13 vampiros e novamente um mago protegido. Mas a presença de outra pessoa foi sentida. Eram 2 prisioneiros, 2 civis. A situação ficou mais complicada. Antes de tudo, era necessário, de alguma forma, tirá-los do cativeiro sem nos entregar. Eu precisava de um plano para salvá-los, mas precisava fazer isso de uma forma que eles não me vissem ou se lembrassem de mim. Decidi que entregaria esses civis a um lugar seguro, onde os lobisomens poderiam pegá-los. E esse lugar seguro será o restaurante de fast food local. Mas só farei isso depois de me livrar dos sugadores de sangue. Não há tempo a perder. Precisamos encontrar os pontos fracos deste covil. Primeiro, é uma grande multidão de pessoas em um lugar, e segundo, se houver líquidos inflamáveis por perto, será simplesmente uma bomba. Tudo está pronto. É hora de começar a agir. Como regra, minhas explosões também acionavam alarmes de incêndio neste prédio. Isso assustou bastante os prisioneiros que já estavam agitados. Enquanto eles tentavam sair do cativeiro, eu já tinha acabado com os vampiros e fui buscá-los. Minha aparição na cela fechada e também do lado de fora da parede os surpreendeu e assustou. Eu ditei a eles minhas condições de libertação, confiança em mim, e que seus olhos deveriam estar fechados. Os meninos obedientes queriam viver e facilmente confiavam em mim, seguindo minhas instruções. Sem responder às perguntas deles, consegui levá-los direto para o banheiro do café.
Quando eu estava saindo, avisei-os que alguém estava vindo buscá-los e que a tarefa deles era esquecer tudo o que tinha acabado de acontecer. Fiquei feliz que tudo deu certo para mim, mas também senti pena dos caras que não entenderam o que aconteceu com eles. Lembrei-me de como me encontrei em tal situação pela primeira vez. Tendo enviado uma mensagem de texto para Chester dizendo que as pessoas foram salvas e os vampiros foram mortos, em resposta recebi uma recusa de pedido para o quarto ninho. Os vampiros fugiram. Expirei após a mensagem de Alpha, pois muita energia é gasta nesses teletransportes. Então talvez eu não consiga lidar com o quarto covil. Mas foi gratificante salvar as cidades dos sugadores de sangue. E desses dois amantes, nem mesmo por uma questão de acordo, mas assim mesmo para a continuidade da vida pacífica das pessoas. Chester, na companhia de Lucy e provavelmente do mágico, tentou entender como uma pessoa foi capaz de limpar 3 covis com vampiros em tão pouco tempo. Este homem presumiu que eu tinha acesso ao teletransportador da guilda ou que eu era uma fada. O homem também acrescentou que, se eu fosse uma fada, ele não seria capaz de ajudar de forma alguma. A magia das fadas é muito misteriosa. Lucy também estava impotente porque eu quase não usava o telefone, e, portanto, era impossível me rastrear. Chester estava tão ansioso para descobrir meus segredos e me usar ainda mais, que estava até pronto para me oferecer algo mais do que uma conversa com o mágico, Jasper. Lucy se ofereceu para ser minha assistente técnica. Ela não teria trabalhado para o lobisomem Chester se a guilda tivesse reconhecido seus méritos desde o início. A conversa foi interrompida por um telefonema. Era o vampiro principal que estava com medo por seus infelizes sugadores de sangue. Ele começou a se esconder atrás da guilda, dizendo que os lobisomens não escapariam tão facilmente. Chester disse que não sabia do que eles estavam falando e que todos os lobisomens estavam ocupados com seus próprios assuntos e não se importavam com vampiros. Antoine ficou furioso, levou seus protegidos para longe do centro-oeste e pediu para acabar com esse caos, ameaçando que todos pagarão por matar vampiros. Os agentes da guilda andaram pelos lugares onde eu tinha feito alguma travessura. Eles não tinham certeza de que era obra minha, mas Ray insistiu na minha participação. Ele tinha medo de mim. O desconhecido é assustador. O rosto de Ray se iluminou ao ouvir que algo havia sido encontrado. E era um rolamento, o segundo. Claro, ele foi deixado para trás, mas os agentes ainda não conseguiam descobrir para que eu precisava dele. Felicia Black era uma pessoa sensível e não conseguia falar na frente de estranhos, mas ela tinha que dar uma sugestão. Isso se devia ao fato de que outros magos não eram imunes às habilidades da sereia. Black sugeriu que o primeiro ataque em Vinuta foi espontâneo, relacionado à necessidade de salvar alguém querido para mim. E é por isso que armas eram usadas para matar vampiros. E nesses casos, a preparação era claramente necessária. Todos os detalhes eram pensados. Ray gostou dessas suposições e decidiu se apegar a elas. Eles planejaram um encontro com Chester, já que todos os assassinatos aconteciam em seu território. Antes de ir para Chester, Ray sugeriu que um método tão estranho de matar seria mais adequado para fadas do que para lobisomens. Os agentes chegaram em Alpha para esclarecer alguns detalhes. Eles não iriam fazer cerimônia e, portanto, foram direto ao assunto principal: os vampiros. Chester é um verdadeiro ator nesse sentido. Ele disse que ouviu sobre a briga com os vampiros de Antoine e presumiu que, por causa das queixas que havia entre eles, as suspeitas recairiam primeiro sobre os lobisomens, mas não é assim porque a guilda existe para resolver tais conflitos. Ah, essas frases memorizadas, preciso fazer com que Chester as entenda. Mas no momento mais inoportuno, o telefone de Alf tocou. A ligação era obviamente importante, pois ele precisava atender. Ray suspeitou de algo, mas não demonstrou. Que tipo de ligação era aquela que precisava avisá-lo de que Alpha estava ocupada? Enquanto isso, escondi bem meu saque que roubei dos vampiros. Mesmo que me peguem, não vão conseguir encontrar nada, já que coloquei todas as bolsas em 4 armários diferentes, em lugares diferentes, então para a guilda estarei limpo. E então Chester me ligou de volta e explicou que os agentes da guilda tinham vindo e estavam perplexos sobre quem poderia ter lidado com os vampiros com tanta habilidade. Eu só estava interessado em uma pergunta. A guilda conseguiu descobrir alguma coisa sobre mim? Sim. Chester não me entregou, mas se algo acontecer, ele não poderá me ajudar de forma alguma. Isso poderia ter sido adivinhado. Chester revisou nosso acordo e disse que havia 2 pessoas que queriam falar comigo.
O primeiro foi o próprio especialista, sob o pseudônimo de Harry. E a segunda era uma especialista em tecnologia da informação que decidiu usar o pseudônimo de Monetótica. A garota não só se mostrou bem-humorada, como também minha fã. E foi tão ousada que teve a coragem de pegar o telefone do chefe. Ela me ofereceu seus serviços, desconsiderando o fato de que já estava trabalhando para Chester. A oferta era tentadora, mas não havia certeza de que Monetótica fosse confiável. Mas ele decidiu que o número dela poderia ser útil para ele. O chefe pegou o telefone de Monetótica e o entregou a Harry, que por sua vez me disse que o material para mim estava pronto em formato digitalizado e seria enviado. Bem, no final da conversa, Chester me avisou que além da guilda, Antoine Lavigne agora estava me caçando. Antoine Lavigne é o mestre de Minneapolis. E você tem que procurar muito para encontrar um vampiro tão sanguinário quanto ele. Os materiais que Harry me enviou foram muito valiosos e necessários. Você claramente não encontrará esses livros em uma loja. Ler esses livros foi tão emocionante que nem percebi que a noite já havia chegado. Mas também havia muito pouca descrição de magia espacial nesses livros. Naquela mesma noite, finalmente decidi chamá-lo de Monetótica. Ela estava esperando minha ligação, mas não achava que eu decidiria fazer isso tão cedo. Decidi oferecer-lhe um emprego, mas ainda não entendia a política de preços. A menina tinha certeza, pois descobriu que ela vinha de uma família de mágicos, mas não tinha nenhuma habilidade mágica, então ela escolheu aqueles para si. Apoiar. Enquanto conversávamos, ela enviou sua tabela de preços, sem nem mesmo se dar ao trabalho de informar seu nome verdadeiro, dizendo que não tinha nada a temer, pois estava sob a proteção do Alpha Chester. Fiquei surpreso que Monetótica confiasse em Chester tão facilmente e despreocupadamente, porque ele não era tão forte quanto eu pensava, já que precisava da minha ajuda para resolver conflitos com vampiros. Monetótica explicou que Chester é uma pessoa de sangue real, que mesmo pelo crime mais grave ele só pode ser repreendido, nada mais. Ela também acrescentou que apenas arquimagos e o chefe dos vampiros podem estar no mesmo nível dele. Quando Chester me avisou sobre o chefe dos vampiros, não dei muita atenção. Mas acontece que ele é um figurão. Você realmente precisa ter cuidado. Depois disso, pedi a Lucy que fizesse exatamente o trabalho para o qual eu a havia chamado. Eu precisava do par que salvei no último covil de vampiros. Lucy tinha más notícias para mim. Os lobisomens não conseguiram salvar os cativos. Eles foram pegos por agentes da guilda. Lucy estava interessada na questão de como ela seria paga pelo trabalho que havia realizado. Por isso eu estava pronto a dar-lhe uma barra de ouro pesando 2 quilos. A felicidade de Monetótica não tinha limites. Eu gostava de me comunicar com ela. Ela irradiava positividade e despreocupação. Enquanto isso, nossos encontros com Gale não terminaram e continuamos nosso treinamento com ela. Durante uma aula prática que foi realizada na biblioteca, fomos impedidos de atingir o resultado. Não era muito conveniente estudar naquele lugar, mas não havia outras opções. Depois de cada lição, Gale ficava encantada e tentava descobrir onde eu conseguia encontrar estes ou aqueles feitiços. Ignorei todas as gentilezas e me perguntei se ela havia feito experiências de cura e quais resultados havia obtido. Ela, com um olhar muito inteligente, começou a contar em detalhes como o experimento foi conduzido e o que saiu dele, mas eu não entendi nem metade do que foi dito, mas tentei não demonstrar. Tudo isso estava ligado ao fato de que ela começou a estudar magia quando era jovem, e o conhecimento que eu transmito a ela chega muito mais facilmente para ela do que para mim. Garota maravilhosa. Enquanto eu estava com Gale, pessoas muito importantes se reuniram para uma reunião muito importante. Chester também estava nesta reunião e ficou chateado porque eles tiveram que se atrasar por causa de um pavão pomposo. Um homem claramente muito mais velho que Chester o estava confortando. Era possível presumir que esse homem fosse o arquimago. Por fim, o retardatário dignou-se a comparecer na sala de negociações. Era Antoine Lavin, o chefe dos vampiros. Imediatamente após entrar no salão, ele começou uma altercação com Chester. Eles discutiram até que o rei das fadas os acalmou. Então o arquimago declarou a reunião aberta. E ele disse a todos que não era segredo para ninguém que eles estavam interessados naquele mesmo assassino de vampiros. Eles tinham que decidir alguma coisa, de alguma forma parar com esse massacre inútil.